Jack, o Estripador, um nome que ainda hoje desperta curiosidade e medo. Quem era o responsável por um dos maiores mistérios criminais da história? Por que nunca foi capturado? E como seus atos macabros marcaram para sempre a história da criminologia? Hoje, vamos explorar tudo o que sabemos e o que ainda não sabemos sobre Jack, o Estripador. Para entender Jack, o Estripador, é essencial voltar no tempo. Estamos na Londres de 1888. A Revolução Industrial havia transformado a cidade em uma metrópole em expansão. Mas com essa modernização vieram graves problemas sociais, pobreza extrema, bairros superlotados, crimes e doenças. O bairro de Whitechapel era o epicentro dessa miséria, um lugar onde milhares de pessoas viviam em condições desumanas. Era também um local onde a prostituição era comum, já que muitas mulheres recorriam a isso para sobreviver. Foi nesse cenário sombrio que um dos assassinos mais infames do mundo começou sua terrível jornada. Entre agosto e novembro de 1888, Whitechapel foi palco de uma série de assassinatos brutais. 5 mulheres, conhecidas como as vítimas canônicas, foram mortas de forma extremamente violenta. As vítimas eram Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. Todas eram mulheres pobres, muitas delas trabalhadoras do sexo. Jack tinha um padrão. Ele atacava à noite, em becos escuros. As vítimas eram degoladas e mutiladas com precisão assustadora. Essa habilidade levou alguns investigadores a acreditar que o assassino tinha conhecimentos médicos ou anatômicos. Mas o que tornava esses crimes ainda mais assustadores era a forma como Jack parecia brincar com as autoridades, enviando cartas com mensagens provocativas. Uma delas, assinada como Jack, o Estripador, foi a origem do nome que ecoa até hoje, apesar do medo generalizado e de uma investigação massiva. Jack nunca foi capturado. A polícia da época enfrentava muitos desafios: falta de tecnologia, limitações científicas e até a pressão da imprensa e do público. Foram entrevistados centenas de suspeitos, mas nenhum foi formalmente acusado. Entre os principais nomes estavam médicos, açougueiros e até figuras famosas como o pintor Walter Sickert e o neto da rainha Vitória, o príncipe Albert Victor. No entanto, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Isso fez de Jack, o Estripador, o primeiro caso de serial killer amplamente divulgado pela mídia menos e um dos mais frustrantes da história. A identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério até hoje. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram. Algumas apontam para criminosos locais, enquanto outras sugerem conspirações envolvendo maçons ou a própria realeza britânica. Com o avanço da ciência, até mesmo testes de DNA foram realizados em evidências da época. Em 2014, uma análise apontou para um suspeito chamado Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que vivia em Whitechapel. Mas até essa teoria tem suas controvérsias. Jack se tornou não apenas um assassino, mas uma lenda, um símbolo dos horrores escondidos nos becos de uma Londres vitoriana em crise. Mais de 130 anos depois, a figura de Jack, o Estripador, continua a intrigar investigadores, historiadores e o público em geral. Seu mistério nos faz perguntar: o que torna um ser humano capaz de tamanha brutalidade? E, talvez mais inquietante, será que mistérios como esse um dia serão completamente solucionados? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe suas teorias nos comentários.